Bom dia, sétimos anos. Aula de hoje, dia 4/8, aula de língua portuguesa, revisão de crônica argumentativa e correção de atividades. Então, a aula de hoje nós vamos abrir a apostila lá na página 30, que começa com alguns comentários sobre o texto que nós estaremos lendo da página 31, que é um texto do escritor Zuenir Ventura. Antes da gente começar a correção das atividades, vamos lembrar um pouquinho do que é a crônica argumentativa. Para começar, qual é a característica principal da crônica? A crônica ela é um texto pautado no cotidiano, nas ações que ocorrem no dia a dia. Tanto que o nome crônica vem da ideia de cronos, tempo. Significa que o texto crônica ele baseia-se em um acontecimento ou em fatos, né, que acontecem no dia a dia ou que aconteceram há poucos dias, há poucos momentos, que, portanto, estão tendo uma grande repercussão. Esse é o objetivo do texto com esse caráter, né, de crônica. Argumentativo porque o autor, né, o cronista, ele vai argumentar, discorrer sobre determinado assunto. E a crônica ela pode ser feita para um livro do autor, né, em que ele vai discutir, né, sobre determinados assuntos, sobre assuntos variados, mas pode também ser feita com o objetivo de ser publicada em um jornal. Né? Às vezes o cronista é aquela pessoa que participa, né, do jornal ativamente toda semana e que, portanto, ele tem como responsabilidade produzir uma crônica para sair no jornal, levando os leitores daquele jornal a provocar, né, a ter sua reflexão provocada ou a provocar nos demais leitores uma reflexão, uma discussão ou uma exposição de determinados fatos. E aí é interessante a gente destacar que lá na página 31, nós temos o texto Alice no Reino do iPad. O autor Zuenir Ventura publicou essa crônica no jornal O Globo no dia 26 de outubro de 2011. Vale destacar que no dia 5 de outubro desse mesmo ano, ou seja, 21 dias antes, aconteceu a morte de Steve Jobs. Ou seja, o texto ele foi escrito com base em um acontecimento. Então, no dia 5, Jobs morreu, né? Aconteceu a morte de Steve Jobs. E no dia 26, o Zuenir Ventura publicou essa crônica, trazendo reflexões sobre como a morte de Steve Jobs influenciou, né, as pessoas no dia a dia, porque chamou a atenção para o fato de que é um gênio da tecnologia que se foi. É alguém que tinha grande repercussão na mídia por causa dessa questão da tecnologia. E vale destacar ainda que a gente sente um certo sarcasmo, uma certa ironia na crônica desde o título. Porque quando você olha o título, você tem Alice no Reino do iPad. E aí a gente já começa a nossa discussão a partir daí. Por quê? Lá na página 30, ele traz 5 perguntinhas para essa reflexão. Quando você lê Alice no Reino do iPad, primeira coisa que você lembra, você já faz referência, faz alusão àquela famosa obra do escritor inglês, né, Lewis Carroll, que escreveu a famosa obra Alice no País das Maravilhas. Então, o título já está demonstrando essa intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto te faz lembrar de outro. Quando você lê Alice no Reino do iPad, você já lembra logo, opa, Alice é a personagem daquela história. Só que lá ela estava no Reino das Maravilhas, né? No país, desculpa, das Maravilhas. E aqui Alice está no Reino do iPad. Então, vamos tentar imaginar o que o autor quis fazer aí. Eu tenho a referência mesmo a Alice, que ao invés dela estar agora no País das Maravilhas, o país foi substituído por um reino. E as maravilhas foi substituído por iPad. Ou seja, toda aquela aventura que a Alice viveu na obra, né, no País das Maravilhas, agora nós teremos outra Alice, mas que irá viver, que irá compartilhar, que irá sentir essas maravilhas onde? No reino do iPad. Ou seja, as maravilhas do filme, né, da obra original, foram substituídas pelas maravilhas do reino tecnológico, foram substituídas pela tecnologia. Então, na 2, ele pergunta assim, registra a seguir o que você sabe sobre essa obra. Então, já até deixei a resposta aqui para a gente poder destacar algumas coisas. Alice é um clássico da literatura,
Inspirou a produção de filmes, peças teatrais, e é importante destacar que é uma obra que ficou assim muito conhecida, ganhou grande repercussão, porque ela mistura essa ideia de realidade, ficção, de imaginação, crítica filosófica. Então é uma obra que ganhou repercussão e que ficou muito conhecida por causa dessa temática. Vale destacar que o País das Maravilhas, do qual a história retrata ali, é o mundo ficcional. Mas, para os dias de hoje, a gente poderia estar relembrando, né, retratando ou até mesmo associando a ideia de que o País das Maravilhas está na imaginação de cada um ou na forma como cada um escolhe para viver. Ok? Na pergunta 3, nós temos assim, ó, o aproveitamento do título da obra e a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não se deu por acaso, foi o que a gente comentou. O autor já quis destacar, chamar atenção para o reino do iPad, que é associado, né, a esse País das Maravilhas. O que, na verdade, ele quis sinalizar com essa troca? É o que a gente colocou antes. Ele quis mostrar que o mundo maravilhoso, na atualidade, é constituído para algumas pessoas, por quê? Pela tecnologia. O mundo maravilhoso para algumas pessoas é encontrado no meio tecnológico, dentro desse universo tecnológico. E é exatamente essa reflexão, esse questionamento que o autor vai fazer na crônica o tempo todo. Será que só há maravilhas dentro desse mundo tecnológico? Quando a gente vai fazendo a leitura da crônica, eu gostaria que vocês estivessem atentos para o seguinte: o que, na verdade, a gente utiliza ou a gente destaca para classificar alguém como gênio, para classificar um país como maravilhoso, ou uma ação como maravilhosa, o que na verdade seria um reino de maravilhas, um país de maravilhas. E aí nós vamos ter um acontecimento que foi a morte de Jobs, que provocou o leitor, né, na escrita dessa crônica, levando-nos, enquanto leitores, a refletir, a associar o que consiste, na verdade, esse mundo tecnológico que nós vivemos hoje, quais são as verdadeiras maravilhas e o que realmente a gente pode tirar de maravilhoso dentro desse universo tecnológico. Ok? Até aqui, pessoal? Voltando ao título da crônica, que é Alice no Reino do iPad, a gente vai observar que nós temos aí um título constituído de frase nominal, ou seja, nós não temos verbo algum. E aí a questão pede para que a gente reescreva, né, esse título, inserindo aí um verbo. É pessoal, né? A gente teria várias opções, mas eu poderia colocar Alice está no reino do iPad, Alice se diverte no reino do iPad, Alice vive no reino do iPad, Alice convive com os elementos do reino do iPad. Então, o que vocês teriam que fazer era pensar em um verbo que daria essa ideia de que Alice está, né, dentro desse universo aí do iPad, dentro desse universo tecnológico. Então, deixo como sugestão aqui, ó, Alice se diverte no reino do iPad. O leitor do jornal, ele se sente motivado a ler um texto com esse título. Por quê? Quem é o leitor que realmente é chamado a atenção por esse tipo de texto e até mesmo por esse título, né? Alice no Reino do iPad. Pessoas que se interessam por tecnologia digital, né? No caso aí o iPad já chama atenção, se eu sou ligado a esse universo tecnológico, opa, o texto vai falar de tecnologia. E até mesmo Alice, que te lembra ali o Alice no País das Maravilhas. Então, quando você lê esse tipo de título, né, Alice no País das Maravilhas, desperta aí a atenção de dois tipos de leitores. Os leitores voltados para o campo da tecnologia e aqueles que gostam de literatura e que, portanto, conhecem a obra Alice no País das Maravilhas. Pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria que quem estivesse com o microfone aberto, que fechasse, por favor. Tá dando eco aqui. Tem alguém respirando aí, tá dando para ouvir. Vamos lá, então? Para a gente continuar, nós vamos fazer a leitura do texto lá na página 31, Alice no Reino do iPad. Tá ok até aqui para todo mundo? Estão acompanhando? Ok? Beleza, então vamos lá. Observem que essa crônica, o autor já começa conversando com o leitor. Uma das características da crônica argumentativa, ou até mesmo da crônica no geral,
é essa possibilidade de escrever a crônica em primeira pessoa, ou seja, o autor já começa dizendo eu penso, eu acho, percebi. Então, os verbos estão voltados para essa primeira pessoa. É o que nós vamos chamar aí de texto subjetivo, ou seja, o autor expõe sua opinião, seus pensamentos, seu ponto de vista. E não esquecer que o tempo todo o autor vai tentar uma conversa com nós que somos leitores. Por isso que em alguns momentos nós vamos ver expressões como vocês já notaram, já perceberam, não sabemos, ou seja, não sabemos, nós, eu e vocês juntas. Então o autor tenta o tempo todo inserir o leitor dentro do seu texto, como se a opinião dele fosse uma opinião tão agradável e uma opinião tão correta, vamos dizer assim, ou uma expressão que chamasse tanto atenção e que conseguisse adeptos na sua opinião, portanto, ele sente que o leitor é parte desse universo expressivo, dessa opinião que aparece aí. Então, ele começa a crônica dizendo assim, ó, terminei a última coluna perguntando, ou seja, ele terminou o último texto perguntando, onde estão os novos Freud, Proust, Kafka e tantos outros que brilharam na Europa do século XIX. Então, lembrar aqui, ó, Freud é o pai da psicanálise, Proust, pesquisador, cientista, e Kafka, grande escritor que mudou a forma de escrever literatura lá no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, porque trabalhou com uma literatura voltada para esse campo aí da filosofia, da psicanálise. A resposta eu antecipava. É discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg e Bill Gates. Mas, ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Vamos dar uma pausa aqui e observar o paralelo que o autor quis fazer. Ele apontou grandes gênios, né, da escrita, da pesquisa, né, grandes personalidades como Freud, e ele comparou com grandes nomes da tecnologia. E aí ele diz o seguinte, Freud, Kafka estão até hoje aí no auge, porque são estudados como revolucionários. E essas pessoas que estão voltadas ao campo tecnológico, que seguiram o mesmo caminho de Steve Jobs, né, que a partir dele ganharam essa repercussão na mídia com essa questão tecnológica. Será que eles também serão estudados anos e anos mais à frente como grandes, né, como mestres, como grandes pesquisadores, alguém que merece destaque, assim como foi Freud, assim como foi Kafka? Então, ele nos coloca diante de dois, vamos dizer assim, dois universos. O universo da pesquisa, né, o universo da literatura, da ciência, da tecnologia, da ciência e o universo da tecnologia. E ele questiona se esses que se destacaram no final do século XIX, no século XX, poderão, né, vai acontecer de serem substituídos pelos grandes pais da tecnologia, pelos grandes, né, mestres da tecnologia. Então, dando continuidade aqui, o texto fala o seguinte. Então, vamos lá, continuando aí. Mas ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é a glorificação imediata, mas o tempo de decantação que consagra um gênio, terá sido merecida a insistência com que a mídia exaltou o mais compisco deles por ocasião de sua morte? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Pessoal, vale destacar que ele está colocando aqui a opinião dele, não quer dizer que ele não considere Steve Jobs um gênio, tá? Observem que ele vai chamar a atenção para isso no segundo parágrafo. Nada contra os gênios tecnológicos. Se eu não tivesse outras razões para admirá-los, teria de que minha neta, Alice, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad de seu pai, que ela usa sozinha. Ou seja, olha o que ele fez. Ele pegou um acontecimento, que foi a morte de Steve Jobs, colocou a opinião dele, expressou ali como ele via essa repercussão na mídia e já associou a um fato que ele vive no dia a dia, que é o quê? A neta Alice, de 2 aninhos, que tem total domínio da tecnologia por meio do iPad.
Então, é interessante a gente destacar qual foi o percurso que o autor fez para a produção da crônica. Ele se apropria de um acontecimento, que é a morte ali de Steve Jobs, e a partir disso ele lança mão de algo que também está ao redor dele, no cotidiano dele, a presença da netinha, que tem total domínio da tecnologia. E ele vai discutir, vai entrelaçar esses dois elementos aí. É o mesmo universo, o universo tecnológico. Então, ele continua. Minha neta Alice, que acaba de completar 2 aninhos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad de seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero de avô, não. Estou, de fato, aprendendo com ela. Alice, bota o circo. Ela vai no aplicativo e exibe um vídeo com o palhaço, trapezista e equilibrista. Agora põe o YouTube que tem os meninos discutindo. Ela move a tela com o dedinho e atende a meu pedido. É assim, aos poucos, que estou me familiarizando com a invenção de Steve Jobs. Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí eu me dou conta de que gênio mesmo é Alice, a mídia que ainda não descobriu. Fico me perguntando se, com todos esses apelos audiovisuais, se com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho, aqui é uma ironia, né? A geração de Alice ainda vai se interessar por livro e pelo que a leitura de um texto propicia. Reflexão, conhecimento e senso crítico. Agora o autor apontou para a gente o que exatamente ele quer refletir na crônica. Qual é o assunto em discussão na crônica? Será que com o uso da tecnologia nós iremos abandonar o contato com os livros, o contato com os elementos mais, vamos dizer assim, culturais? As pessoas irão deixar de ir ao cinema, de ir a um teatro para ficar nesse mundo tecnológico? É isso que ele vai começar a discutir agora. Para tranquilizar, me dizem que, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas, em geral, é uma leitura efêmera e descartável. Efêmera é passageiro, tá, gente? Não dura muito tempo. Para obter informação instantânea. Não entendimento, num processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, que rejeitavam a televisão por não haver ali, como se alegava, vida inteligente. Era uma máquina de fazer doido. Também eu não proponho o livro como fetiche, ou seja, não estou criticando quem gosta de ver televisão e nem estou criticando quem acha que só o livro é importante. Mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare, o grande mestre do teatro, né, o inventor do teatro aí na era vitoriana, século XV, alterou a própria natureza humana. Como escreveu Harold Bloom no seu livro Gênio. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só o amanhã dirá. E o autor termina a crônica dizendo o seguinte: haverá lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é o lugar da tecnologia, alguém capaz de superar grandes gênios como, e que ele cita lá no primeiro parágrafo, Freud, Kafka, né, grandes pesquisadores da época. Será que o universo tecnológico vai criar, vai levantar grandes gênios e vai fazer com que esqueçamos os gênios do passado? Essa é a reflexão que o autor vai fazer. Ok, pessoal? Deu para entender a crônica? Bem facinho, é uma reflexão com uma temática bem atual, né? Bem voltada para esse universo tecnológico aí. Apropriou-se do fato do cotidiano, que foi a morte do Steve Jobs, e uma leitura, assim, bem fácil, bem acessível, com uma reflexão bem gostosa, vamos dizer assim. Nos leva a questionar se realmente nós sabemos lidar com esse universo tecnológico e se a gente reconhece que há limites para você endeusar, para você engrandecer, né, um meio, no caso, ou tecnológico, ou cultural, ou artístico. Vamos lá para as atividades, então. De modo geral, o cronista ele parte de um fato motivador para a escrita do texto. Que fato parece ter dado origem à crônica? A gente já até comentou, né? Foi a morte de Steve Jobs em 5 de outubro de 2011. Vou falando mais lentamente para vocês irem corrigindo as questões de vocês. Essa atividade já foi passada na semana antes da gente entrar de recesso, tá? Então, a resposta aí dá 6. A morte de Steve Jobs em 5 de outubro de 2011. Esse texto aí é uma crônica argumentativa.
Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendem, justifiquem ou comprovem um ponto de vista. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Sintetiza as 3 frases interrogativas em uma só. Ele faz 3 perguntas lá na primeira frase, né? Ele diz assim, ó, onde estão os novos Freud, Prost, Kafka e tantos outros que brilharam na Europa? Depois ele pergunta, estariam agora nos Estados Unidos e poderiam resistir à comparação? E termina a terceira pergunta dizendo, será que a mídia não exaltou muito Steve Jobs, né? Então, são as 3 perguntas que aparecem no primeiro parágrafo. E aí ele pede para a gente sintetizar, ou seja, resumir, juntar as 3 em uma única pergunta. E aí a gente poderia observar que, no geral, o que ele quer saber é, será que os gênios de nosso tempo são tão brilhantes quanto os gênios do passado? É uma opção para você sintetizar as 3 frases interrogativas em uma só. Então, vou repetir aqui uma opção. Será que os gênios do presente são tão brilhantes quanto os gênios do passado? Alguém gostaria de ler a sua frase? Alguém pensou em alguma outra síntese, em alguma outra pergunta? E pediu para você juntar 3 perguntas em uma só. Alguém gostaria de ler a sua? Não? Ok, então, vou continuar. Então, repetindo a letra A, será que os gênios do presente são tão brilhantes quanto os gênios do passado? Continuando. No terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, com o tema de discussão com o leitor. O que é a pergunta indireta, pessoal? Não tem o ponto de interrogação. Tá? É como se eu dissesse assim, não sei se Esther virá para a aula hoje. Não é uma afirmação, é um questionamento indireto. Eu não tenho ponto de interrogação, mas eu tenho uma dúvida inserida ali. Então, por isso que é chamada de pergunta indireta. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. Então, a resposta aí é o primeiro parêntese, isso aí. Com os apelos audiovisuais e a falta de criatividade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que estes geram. Reflexão, conhecimento e senso crítico? Essa é uma pergunta que aparece para a gente lá no terceiro parágrafo. Já estava falando ali no terceiro parágrafo, na segunda parte do terceiro parágrafo. Ok? No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa. Qual é? E aí, isso aí, Esther. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? É o último questionamento que ele faz para encerrar a crônica. Surgirá, né, aparecerá, ou já existe no Vale do Silício alguém que ganhará tanto destaque como ganharam esses gênios do passado? Então, essa é a pergunta. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Pessoal, até aqui, ok? Tá dando para acompanhar? Tá rápido? Alguém perdeu alguma coisa? Ok? Só Yarlen e Steck me responderam. Os demais estão acompanhando? Ok, então continuando aí. A palavra isso retoma qual informação? Isso é um pronome pessoal e é um pronome demonstrativo. A gente vai estar voltando, né, na aula de amanhã aos tipos de pronomes e vamos estar relembrando a função dos pronomes e compreendendo o pronome demonstrativo. Mas só para já ficar claro para a gente, é demonstrativo porque demonstra a posição do falante e do ouvinte. E ele retoma uma informação, porque essa é uma das funções do pronome. Retomar uma informação. Qual é a informação? Quando ele diz assim, haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? O que seria esse isso que aparece aí? Porque o disso é formado por de mais isso. Então, qual é a informação que é retomada? Uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Isso aí, Esther. Se vocês voltarem um pouquinho lá no texto, no finalzinho do último parágrafo, tá assim, ó. Shakespeare alterou a própria natureza humana. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Alguém capaz de quê? De criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana.
Então, isso se refere a uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Letra E. As perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-as. Vamos lá. Quais são essas perguntas diretas e indiretas? Os gênios de hoje são executivos do Vale do Silício. Ok. Qual é a outra? Quem são as mentes brilhantes de nosso tempo? A gente poderia colocar qualquer uma das duas ali que responderiam para a gente. Quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? E se os gênios de hoje são os executivos do Vale do Silício? Certinho, isso até colocou para a gente lá no chat, tá? Quem são as mentes brilhantes de nosso tempo? E os gênios de hoje são executivos do Vale do Silício? São as duas respostas aí possíveis. Questão 8. O autor, em diversos momentos, contrapõe o presente ao passado. Ele cita algumas personalidades do passado, grupos relacionados ao campo das ideias e outros da atualidade, que é o campo da tecnologia. Cite os integrantes de cada grupo. Então, personalidades do passado, nós temos destacados lá no texto. Freud, Kafka, Proust, Da Vinci, Thomas Edison e Shakespeare. São aqueles que são citados ali. E da atualidade, Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg e Bill Gates. Então, nós temos ali, né, várias personalidades citadas e se dividem em dois grupos. O campo das ideias, que no caso aqui nós temos a ciência, a literatura, né, a pesquisa, e o segundo grupo que é o campo das atualidades, voltado para o campo da tecnologia. Ok até aqui? Perguntas? Dúvidas? Ok, continuando aí então. No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura, ainda traçando comparações. Para ele, que benefícios a leitura de livros traria ao leitor? Ele cita 3 elementos. Isso aí, Esté: conhecimento, reflexão e senso crítico. São os 3 elementos citados aí. Conhecimento, reflexão e senso crítico. Ele considera a leitura relacionada aos novos suportes e avanços tecnológicos descartável. E avanços tecnológicos efêmera, descartável, pois objetiva apenas informações desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Há um jogo de palavras interessante nesse momento. Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique esse trecho com suas palavras. Atenção, essas palavras têm mais de um significado. Observe o que faz, então, sentido no parágrafo do texto. É interessante a gente observar que a reflexão é a ideia, e o reflexo é o que é provocado pela reflexão. Conseguiram entender isso? Eu quero que vocês façam uma reflexão, ou seja, discutam a ideia. E depois eu quero saber como que isso refletiu na vida de vocês. Então, a resposta é o nosso reflexo. Ou seja, o que o autor quis fazer aí? Ele quis mostrar que quando você discute uma ideia, um pensamento, quando você reflete sobre alguma coisa, isto acaba tendo um papel importante na sua vida. Isso acaba sendo, né, um reflexo, ficando marcado na sua vida. Então, essa é a ideia de reflexo e reflexão. Explicar novamente para alguém? Ok. O reflexo é o campo da discussão da ideia. A reflexão, perdão, é o campo da discussão da ideia e o reflexo é aquilo que provoca em vocês. A expressão destacada no trecho, não quero repetir o erro de muitos intelectuais da minha época, está relacionada ao passado. Quando ele usa a expressão de minha época, está relacionada ao passado. E aí já quero chamar a atenção de vocês para essa expressão que apareceu aqui, que nós vamos classificá-la daqui a algumas semanas. Da minha época, dá ideia para a gente de um espaço, de um tempo. E há um elemento que a gente estuda dentro da gramática, que está sempre próximo ao verbo e que atribui ao verbo uma circunstância de tempo, que é o
advérbio. Então, só para vocês já guardarem o nome. Advérbio é aquela expressão ou aquela palavrinha que aparece próximo ao verbo, dando a ele uma ideia, uma circunstância de tempo, né? Nós vamos ter várias características, tempo, lugar, mas nesse momento aqui, ó, repetir o erro. Eu não quero repetir. O nosso verbo, na verdade, é uma locução verbal, quero repetir. Quero repetir o erro de quando, e agora ele situou num tempo da minha época. Então, só para vocês guardarem, quem quiser anotar aí, tá? A ideia de temporal, ela é classificada como um advérbio. Como essa crônica apresenta um ponto de vista, o texto é escrito em primeira pessoa. Isso a gente já comentou, né? Então, copie um trecho do primeiro parágrafo e comprove essa afirmação. Pode ser lá o primeiro textinho, a primeira linha que aparece, né? Terminei a minha coluna, isso aí. Nós temos um sujeito oculto, eu, né? Terminei. Quem terminei? Eu. Ok. B, leia o texto. E aí ele vai ter novamente, vai trazer para a gente, né, a discussão entre objetividade e subjetividade. Objetividade é quando o texto é objetivo, direto, todo mundo entende igual. Então, você não tem opinião do autor, você tem sempre a terceira pessoa. E a subjetividade é quando você tem um texto que já traz o ponto de vista, a reflexão individual do autor. Então, você tem ali ideias, opiniões, crenças. Então, ele expõe sua forma de pensar, sua forma de entender o texto. E a partir disso, nós observamos que esse texto ele é um texto o quê? Subjetivo, porque o autor ele expõe o seu ponto de vista e ainda cita um fato pessoal, que é o relacionamento dele com a netinha Alice, né? Com o fato que ele vê ali, como ele e Alice se relacionam com a questão da tecnologia, que ele está aprendendo com Alice. Então, o texto ele é subjetivo, porque o autor expõe sua opinião, seu ponto de vista, e ainda destaca um acontecimento pessoal, que é o fato dele estar aprendendo com a netinha Alice a usar a tecnologia. Certo? O autor de um texto ele pode expressar seu posicionamento em relação a determinada situação ou tema por meio de palavras ou expressões chamadas de modalizadores. A gente já comentou sobre isso na aula anterior, recesso. O que é um modalizador? O modalizador ele é para a gente um recurso de língua que nos ajuda a perceber o ponto de vista do falante, no caso, do autor. Ele diz elementos como é possível, provavelmente, podemos perceber, pode ser notado, é possível ser percebido, é visto. Então, esses elementos nos levam a compreender a opinião do autor. Assim como quando ele faz aquela análise sobre infelizmente, curiosamente, de modo vago, ou seja, ele define dessa forma. Então, os modalizadores possuem essa função, mostrar para o leitor que naquele momento o autor está pondo o seu ponto de vista, ele está sendo subjetivo. E aí nós temos aqui um trecho, né? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. E aí pergunta pra gente, qual é o modalizador que indica dúvida? Esse modalizador aqui é pra gente um advérbio de dúvida, tá? É o elemento talvez. Então, eu quero que vocês passem um marca-texto, além de só marcar, só sublinhar, e colocar aí, ó, advérbio de dúvida. Já puxa uma setinha e deixa destacado. Talvez é um advérbio de dúvida. Advérbio é com D mudo, tá? Advérbio de dúvida. Ok? Até aqui, pessoal? Acho que temos mais alguns minutinhos. Eu vou fazer com vocês a questão 11. A expressão reproduzida na questão anterior apresenta a opinião a ser defendida pelo cronista. Os gênios atuais não são tão brilhantes como os de antigamente. Um argumento fundamental da crônica é um exemplo retirado da vida particular do cronista, presente no segundo parágrafo. Sua neta o ensina a lidar com o iPad. Se a neta de 2 anos consegue ensinar o avô a usar o iPad, isso sugere que essa tecnologia criada pelos gênios atuais é simples para as novas gerações. Por isso, até uma criança pequena consegue compreender e repetir sozinha como usar o aparelho. Observar que na primeira a gente não pode marcar porque diz complicado para as pessoas em geral.
Não, é complicado para ele, que já é mais de idade, que não passou por isso desde a infância. Então, para as novas gerações, é algo simples. A ideia presente na frase "nada contra os gênios tecnológicos" é desmentida no final do segundo parágrafo pela frase "só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio". Mas aí eu me dou conta de que gênio mesmo é Alice, a mídia que ainda não descobriu. Então ele diz que não é nada contra os gênios tecnológicos, só que ele está percebendo que mais gênio do que esses grandes nomes aí é a própria Alice, que com 2 aninhos já consegue manusear aí o iPad, coisa que ele não consegue. Então ele faz essa associação. A Alice é gênio, porque ela tem 2 anos já consegue, né, entrar nesse universo tecnológico. E eu que sou avô, não consigo. Então ele coloca a Alice no mesmo patamar dos grandes nomes, dos grandes gênios aí. Pessoal, até aqui alguma perguntinha? Alguma dúvida? Ok? Passou alguma coisa para alguém que perdeu alguma questão? Não, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Aguardem só um momentinho. Encerrando a aula de hoje.